Bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Hoje, mais um banquete servido aqui por mim, Marina Maprelian Conruyan, desse meu livro, O Cordeiro Marinado em Porções, e que nós estamos diariamente saboreando aí cada capítulo de cada parte, né? São 5 partes do livro, você pode se inteirar melhor desse projeto nos links que estão aí na descrição do vídeo, de abertura, de introdução. E hoje nós estamos no vídeo de número 80, já gravamos 80 vídeos, né? Contando com essas duas aberturas. E estamos agora estudando nessa segunda parte, que é os ensinos de Jesus, o que ele falou, os sermões, as parábolas, e nós chegamos agora ao final do capítulo 13 de Mateus, de onde iniciamos com a parábola do semeador. E depois dela, mais outras 7 parábolas são contadas, encerrando com a parábola das redes e com a do dono da casa. Podemos observar, não só inserida nessas parábolas, mas de capa a capa da Bíblia, a identificação e separação do bem e do mal. Exaustivamente, Jesus parece também querer alertar o povo do Novo Testamento, o que Deus já tanto indicava desde o Éden, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, vindo depois com a lei de Moisés, cuja obediência traria a bênção e a desobediência a maldição. E estamos ainda só na metade dessa segunda parte, né? Tem muitas parábolas ainda para decifrar, mas eu me arriscaria a afirmar que, se não em todas, na maioria delas, este conceito de distinção do bem e do mal vai estar direto ou indiretamente abordado. Portanto, analisemos mais essas duas parábolas de hoje, novamente dose dupla, né? Dobradinha aqui na refeição. E está em Mateus 13, do versículo 47 ao 52. Eu vou ler o texto aqui. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu lhes disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O princípio continuou o mesmo, só muda o cenário de campo para mar, de sementes e frutos para peixes, de celeiro para praia ou casa, de semeadores para pescadores. É a linguagem ilustrativa de Jesus, tentando alcançar a compreensão de cada público nas mais diferentes realidades. Então, com base nesse texto, você viu que falamos de bons e ruins, de perversos e de justos, de coisas novas e velhas. Então, vamos abordar justamente esses 3 pontos, ok? O primeiro, então, seria os bons e os ruins. O reino dos céus é estendido a todos, bons e ruins. Jesus mesmo afirmou que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A rede é lançada no mar de pessoas boas e ruins. Os bons em Cristo se tornam melhores ainda, e os ruins em Cristo são transformados em novas criaturas. Perante Deus, o justo juiz de toda a terra, o nosso conceito de bom e ruim é muito relativo diante da sua absoluta justiça e retidão. Diz em Isaías que nossas justiças são como trapo de imundícia,
O que esperar então do juízo divino sobre nossos pecados? Ah, se não fosse a graça! Ah, se o castigo não fosse desviado para a cruz! Ah, se não fosse suas misericórdias! Bons e ruins seriam consumidos juntamente no fogo ardente. Mas ele preparou um cesto de redenção para as nossas vidas serem preservadas. Uma vez alcançados pela rede e atraídos pelos laços de amor do bondoso Pai, deixemo-nos ser limpos e lavados pelas mãos de pescadores ungidos para nos tratar antes que venham os anjos do justo juiz e condene com justiça, não a ruindade que ele quis perdoar, mas a incredulidade e desobediência dos quais não quiseram se arrepender. Aqui fica uma pergunta. Você tem sido este pescador de homens que lança a rede do reino para a separação dos bons e ruins? Vamos para o segundo ponto: justos e perversos. Seguindo os conceitos bíblicos para justos e perversos, como igualmente para bons e ruins, entendemos que todos pecaram e não há nenhum justo sequer. Com a queda do homem no pecado, toda a raça humana foi contaminada com a perversidade inata. Confira nas palavras do próprio Deus em Gênesis 6:5, quando diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que triste conclusão! No entanto, essa declaração está lá na origem do homem. Não foi uma conclusão final. O Senhor tinha um plano para o nosso destino, uma rede para nos tirar do lamaçal do pecado e nos justificar. Compreenda pela explicação do apóstolo Paulo, em Atos 13, 38 e 39, ele diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, em Cristo fomos feitos justos, santos, novos e bons. Em Cristo. E aqui também eu pergunto: você já foi alcançado pelas redes do reino dos céus e nele, pela fé, por meio da graça, foi justificado? Eu já, graças a Deus. E o terceiro ponto, falando agora de coisas novas e velhas. Pois então, estas são as justas boas novas do Evangelho. Sim, deste rico tesouro que é a palavra de Deus, a constituição do reino dos céus, nós podemos retirar coisas novas e velhas. Dentro deste conceito que estamos analisando, eu posso tirar desse tesouro divino a velha história da queda de Adão e Eva. Posso tirar, sim, a velha constatação da maldição da lei. Posso tirar ainda a velha afirmação de que não há nenhum justo sequer perante Deus, até as nossas justiças são como trapos imundos. Contudo, todavia, entretanto, o que mais me importa é que deste mesmo tesouro eu posso tirar uma justa nova muito boa. Eu posso tirar as boas novas da salvação, da redenção, da justificação, da santificação. Posso tirar dessa bendita rede peixes bons, porque se tornaram novas criaturas. Eram ruins, mas se arrependeram. Eram perversos, mas se converteram. Eram velhos, mas foram feitos novos. Você crê nessa justa boa nova do Evangelho, para o qual muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Olha, falando em bons e justos, vale observar que a bondade de Deus chama os ruins e os perversos ao arrependimento.
mas a sua justiça, a sua severidade só pode acolher os que, pela fé e arrependimento, são transformados em novas criaturas, justas e boas em Cristo. Então, essa é a mensagem do reino. Esta é uma parábola que ilustrou o reino dos céus. Então, que você medite sobre isso, sobre as escolhas e os escolhidos, né? Sobre os bons e os ruins, os justos e perversos, as novas e as velhas. E amanhã voltamos aqui com mais uma parábola, a famosa parábola do bom samaritano. Coisas muito boas para a gente analisar nessa parábola, tá bom? Não perca. Espero você. Até lá, se Deus quiser.